Oi pessoal, bem-vindo ao Design a Laser. Hoje eu vou mostrar para vocês a sequência de montagem do guarda-roupa da Barbie. Então começando aí, primeiro você separa as portinhas, né? Todas as portinhas. E nós vamos colar primeiro os puxadores de todas as portinhas. Aí terminando as portinhas, agora a gente vai montar as 3 gavetas. Então esse aqui é o fundo da gaveta, né, a parte de baixo. Esse aqui é o fundo que vai lá atrás e as 2 laterais que são iguaizinhas. Então, primeiro vamos passar cola aqui, colocar o fundo da gaveta, né? Passar bastante cola para ficar bem fixado em todos os pontos, né? Não precisa exagerar, mas é importante passar em todos os pontos para ficar bem colado. E a gaveta ela já tem, o design dela já é por encaixe, né? Só que toda madeira precisa ou prego, ou parafuso, ou cola para fixar. Então todos os itens de madeira que você compra que precisa de montagem, geralmente tem que colar, ou pregar, ou parafusar. Então você pode usar a cola branca mesmo, depois de secá-la fica bem firme, não solta. Aí colou o fundo e as 2 laterais, aí com cuidado você levanta, né, para poder colar a frente, tá? E aí é só passar a cola aqui, ó, e colocar a frente da gavetinha. Cuidado, coloca com cuidado para não desmontar. O ideal é colocar a frente depois de uns 2, 3 minutinhos para não desmontar. Aí montou a gavetinha, montou as 3 gavetinhas, né, que são iguais. Aí você cola os puxadores das gavetinhas. O puxador da gavetinha e das portas são iguais para não ter confusão, tá? Então você vai ver que tem, para quem compra desmontado, né? Você vai ver que tem vários puxadores, são todos iguais para não ter o risco de misturar. Aí colou os puxadores, nós vamos montar um guarda-roupa. Aqui tem uma numeraçãozinha: 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Para que são esses números? Tem algumas peças com números, para não ter confusão. Então aqui nós vamos colar essas 2 juntas, que são as colunas do guarda-roupa. Então elas têm que ser coladas certinho. Se colar errado, depois você não consegue montar as portinhas. Então essas 2 peças, elas são quase iguais, não são iguais, presta atenção. A de baixo tem 3 furinhos a mais. Então passou a cola aqui, coloca uma peça em cima da outra, que as 2 vão coladas, né? E aí você segura, não precisa esperar secar, e já passa a cola ao redor, que é onde você vai encaixar lá. Ela vai colar lá no fundo, né, do guarda-roupa. E aí você já vai colando uma coluna na outra. A hora que secar, a amarração do guarda-roupa ela fica pronta, né? Tá bom? Então passou nas laterais também, ó, já para depois, a hora que você colocar a lateral, já tem cola. E aí encaixou aqui, você já vai colocar as 2 colunas do meio. É só passar nas costas aqui, ó. Você vai ver que o MDF ele tem uns queimadinhos, aí você vê umas manchas escuras. Essas manchas escuras, geralmente a gente que fabrica não tem muito controle. Então ela depende muito do dia, se tá muito sol. Quando o tempo tá muito seco e tá muito sol, o laser na hora do corte ele solta algumas faíscas e aí sai essas manchas. Se você passar uma borracha de apagar grafite, né, ele minimiza, ele diminui. Mas pode ficar tranquilo que a maioria dos guarda-roupinhas vai com o mínimo possível de queimado, que a gente mantém as reguinhas todas limpas de corte, né? Entendeu? E aí, ó, colou as 2 bases do meio, a gente vai colar as laterais agora. Você tem que ir passando a cola conforme o desenho do encaixe, né? Passa bastante cola, e aqui já passa um pouco também
onde vai encaixar a lateral ali, ó, nesse rasgo maior. Então você encaixou no fundo e encaixou naquelas duas peças que a gente colou primeiro. E tá pronta a lateral esquerda. Aí a peça da lateral direita, ela é a mesma coisa. Ela é igual, né? Então você vai passar cola também para poder colar do lado direito. Se você tiver, por exemplo, a peça esquerda e direita são iguais, que nesse caso elas são iguais, né? Essas duas partes. Então você pode colocar a parte que está mais queimadinha para dentro, né? Para ficar, se aparecer algum queimadinho, você cola pro lado de dentro. Para o guarda-roupa ficar bonito olhando de fora, né? E aí encaixou aqui, ó. Tá terminado as paredes, a amarração interna. Aí agora a gente vai colocar essas pranchinhas, ó. Essa aqui, ela vai por último, né? Não cola ela. São 4 peças iguais, só aquela última que tem 2 furinhos você deixa por último. Então a gente vai colocar, ela vai servir de guia, né? De apoio para as gavetinhas. Então passou cola aqui, ó. Aí você encaixa primeiro embaixo, né? É só encaixar e tem que garantir que ela vai até o fundo. Que ela encaixou lá no fundo também, até o final. Senão, depois o guarda-roupa fica com um degrau. A gavetinha fica com um degrau. E aí vamos para a segunda pecinha. Mesma coisa, a peça é idêntica. Aí você aperta para garantir que entrou no último pino lá do fundo. E aí vamos para a terceira pecinha, também é idêntica, então tanto faz a sequência dessas 3. Aí encaixou até o final as 3, ó. Encaixou até no fundo, terminou. Aí o que a gente vai fazer agora? Vamos colar essa última que tem uns 2 furinhos aqui, ó. Para que são os furinhos? Para colocar as portinhas móveis do meio. Essas 2 portinhas. Que são as portas médias, não é nem a pequena e nem a grande. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colar essa trava, né? E ao mesmo tempo encaixar a portinha. Tem que ser um trabalho simultâneo. Então a gente passa cola igual passou nas demais, né? Então passa a cola aqui, ó. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos encaixar ele aqui, ó. Só que a gente não vai até o fim. A gente encaixa ele aqui uns 70, 80%, ó. Encaixou uns 70, ela ficou um pouquinho para cima, tá vendo? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos encaixar a portinha antes de empurrar ele pro fundo. Então encaixou em cima primeiro, pino. Melhor encaixar por baixo, né? Aí encaixou embaixo, você vai escorregando até encaixar em cima. Aí uma portinha tá colocada. E aí encaixou embaixo. E escorrega aqui, dá uma forçadinha até encaixar em cima. Encaixou em cima e embaixo. Agora a gente vai empurrar até o fundo. Aí, até o fundo. Garantir que entrou certinho. A portinha ainda tá solta, que ela tá sem os estopadores, mas depois a gente vai colar o estopador. Agora, ó, a parte de cima, a gente vai colar essas 2 paredes intermediárias. Tá vendo? Ela tem os 3 pinos, uma parte vai encaixar embaixo, uma parte vai encaixar no fundo e uma parte vai encaixar em cima. E a parte da frente é a parte lisa. Então passa a cola aqui, ó, tem 3 pininhos, a gente vai passar a cola nos 3 lados que tem pino para encaixar. Encaixou embaixo, no fundo.
Aqui também, ó, já passo os 3 lados, ó. Aí o pino do fundo, tá vendo? Um pino para baixo e um pino para cima. Aí encaixa aqui. Agora a gente vai colar essa peça aqui, que é a peça de cima. Então vamos passar cola aqui na lateral dela inteirinha. E aí a gente vai encaixar no fundo, nas laterais e nas divisórias do meio ao mesmo tempo. Vamos encaixar todas as partes. Aí agora que encaixou, o que a gente vai fazer? Agora que é o pulo do gato, você não pode deixar a cola secar. Então nós vamos encaixar as portinhas antes da cola secar. Então a gente encaixa embaixo, que está fixo, e em cima, como a cola não secou, a gente escorrega até encaixar no furinho. Então a parte de cima vai levantar um pouquinho, ó. Encaixou no furinho. Aí o que você faz? Quando você encaixar a segunda, você pressiona a primeira para a primeira não soltar. Porque se você não pressionar, ele levanta a tampa de cima e solta a primeira. E aí você não vai conseguir terminar de montar nunca. Aí vai montar a terceira, ó, você pressiona a primeira e a segunda para não soltar a primeira e a segunda. Ó, ele levanta um pouquinho, abaixa, tá vendo? Na hora que entra no furinho, ele encaixa. A quarta a gente pressiona a parte, as 3 que já estão encaixadas, e assim por diante, até o final. Olha lá, encaixou a quarta. E aí vamos encaixar as 2 últimas, e é importante pressionar isso, pressionar ali com a esquerda, ó. Vai olhando, tá vendo? Para não soltar as portinhas que já foram montadas. Isso enquanto a cola ainda tá mole, a cola não secou, porque depois que a cola secar, você perde essa mobilidade. Então, encaixou 5 portinhas, que já estão com o puxador, que você encaixou, colou no começo. E aí, montou a última, com cuidado ali para não soltar todas as outras e ter que montar tudo de novo, tá? Terminou, ó. E aí, se você quiser até pôr um peso, né, em cima para secar legalzinho. Aí espera uns 10 minutos, porque se virar vai soltar. Tem que esperar uns 10, 15 minutos, né, pra virar o guarda-roupa de ponta cabeça. Aí, novamente, você vai ver aquelas partes queimadinhas, ó, mas não se preocupa que vai ficar toda... Onde tiver esse queimadinho, ele vai desaparecer. Agora a gente vai ficar oculto, né, não é desaparecer, ele vai ficar oculto. Vamos colar a parte de baixo. Aí a parte de baixo é a mesma coisa, né, nós vamos passar a cola. A parte de baixo não é igual a parte de cima, tá? É por isso que eu coloquei a numeração. Então a gente passa a cola aqui em todas as partes, né? Que vão ter o contato com o fundo do guarda-roupa. E aí nós vamos encaixar aqui, ó. Encaixa em todas as partes que tem o encaixe, né? Que tem os pinos de encaixe. Aí depois de encaixar tudo, o que nós vamos fazer? Vamos colocar as portas grandes antes de secar a cola, porque se secar a cola a gente perde a mobilidade. Então, o que a gente vai fazer? Ó, vamos pegar a porta grande, encaixa embaixo primeiro. Mesma coisa que nós fizemos com a portinha pequena. Vai escorregando aqui, ó, força um pouco, encaixou no pino. Tá pronto. Aí a gente pressiona para não soltar a primeira porta e vamos fazer com a segunda a mesma coisa. Encaixou, tá vendo? Aí, quando a gente for montar o outro lado, tem que tomar cuidado para não soltar as portas que a gente acabou de colocar. Se você quiser, encaixa primeiro a parte de baixo, pressiona o outro lado para não soltar as portas que já foram colocadas. Tá vendo? Encaixou, tem que encaixar no furinho. Encaixou no furo, aí não solta mais.
É ideal colocar um pezinho e esperar pelo menos uns 15 minutos. Aí depois de 15 minutos, 20 minutos, aí ele não solta mais, já está bem colada. Agora a gente vai colocar os estopadores. Um lado, ó, tem uma curvinha e o outro lado é reto. A parte que tem a curvinha, ela vai ficar para dentro. Então você abre todas as portinhas. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os estopadores em todas as portas. Para quê? Para que elas não fechem, não passe do limite, né? Não vire para o lado de dentro. Então lembra, um lado é reto, outro lado é a curvinha. Você monta a curvinha para o lado de dentro. Se você montar ao contrário, dá certo também. Só que ela tem uma área de apoio menor. Então curvinha para dentro, parte reta para fora. Já montou? Na hora que você fechar, ela vai estopar, parar a portinha na posição certa, para a porta não fechar para o lado de dentro. Aí nisso você vai colocar todos os estopadores, são 3 em cima e 3 nas portas maiores, né? Lado direito, 2 portas grandes, lado esquerdo 2 grandes e 2 médias no meio, né? Em cima das gavetinhas. Então são 6 pecinhas. E toma cuidado também para não colar a porta, né? Espera secar. Agora a gente vai colocar o acabamento, tá vendo? Tem uns queimadinhos aqui que você vai fazer. Vai colocar eles para a parte de dentro e vai deixar a parte bonita pro lado de fora. Aí o que nós vamos fazer? Vamos meter cola aqui, ó. Passar cola aqui. Pode passar aleatório, tá? O único lugar que não pode passar são nos pinos. Se você passar nesses pininhos aqui, ó, você vai colar a portinha. Ela não abre, não fecha, você vai travar a porta. Então não passa nos pinos. O restante você pode passar em qualquer lugar. Aí colocou aqui em cima, ó, do mesmo tamanho. Posiciona, né? Centraliza. Aí você coloca um peso. Eu peguei 2 pedacinhos de granito que eu tenho aqui e coloquei para apoiar. E aí depois de colocar, espera pelo menos uns 20 minutos secar para virar o guarda-roupa. Aí terminou, tira o granito, vamos virar para colocar o acabamento do fundo. São iguais, tá? Então não tem problema de misturar, tem o mesmo tamanho. Mesma coisa, passa cola aleatória, quanto você achar necessário ali, mas não passa nos pinos das portinhas, senão você trava a portinha. Mesma coisa. Passou, ó, põe a parte mais bonita para fora. Aí o que você vai fazer? Coloca um peso, pode pôr qualquer coisa, pode pôr um tijolo, um pedaço de piso, um pedaço de granito, alguma coisa pesadinha, né? Para a cola ficar bem fixada. Colocou, espera pelo menos 15, 20 minutos e aí você pode tirar tranquilamente. Aí nós vamos colocar aqui agora, é só encaixar, tá? O pendurador de cabide, né? Então tem pessoas que compram com os cabides e tem gente que compra sem. Tanto os 2 tipos de guarda-roupa, ele vai com esse varãozinho, né? Dos 2 lados, na porta grande, um do lado direito e um do lado esquerdo. Então você encaixa um lado e vai escorregando, dá uma forçadinha, ele enverga um pouquinho, né? E aí encaixa. E aí encaixou o varãozinho aqui, ó. As portinhas já estão com os estopadores, puxadores. Aí você pode fechar as portinhas, porque daí já tá tudo seco, não tem perigo de colar a portinha. E aí agora é só colocar as gavetinhas, né? As 3 gavetinhas no lugar, que também já estão secas, não tem perigo de colar a gavetinha ali. Então você encaixa a gavetinha, ó. As 3 gavetinhas têm o mesmo tamanho, não tem um lugar exato, você pode escolher. E aí o guarda-roupa tá finalizado.